Boa noite a todos e bem-vindos. Acredito que este seja o meu vídeo favorito de histórias das Forças Armadas que já fiz. Eu realmente acho essas histórias incríveis e tenho certeza de que vocês vão adorá-las. Por enquanto, fiquem confortáveis e deixem a escuridão assumir o controle. Esta não é minha história, mas a do meu antigo sargento de seção, chamado Benny. Benny estava estacionado em um ponto de observação remoto durante a segunda rotação de sua seção de morteiros neste vale. Um ciclo brutal, mas necessário para dar um descanso à equipe. Cada ponto de observação tinha um único morteiro acoplado à sua missão de apoio, com poder de fogo e segurança. Isso era essencial naquele terreno acidentado e implacável do Afeganistão. Para contextualizar, era 2018. A configuração era padrão para a área. Benny operava a metralhadora M240B na posição de bloqueio, perto de sua cabana de barro. Diretamente à esquerda ficava a boca do vale, sua principal abordagem para observar. À direita, apenas montanhas se estendiam até as nebulosas terras fronteiriças do Paquistão, onde Benny pode ou não ter enviado algumas rodadas de alto explosivo durante uma missão anterior. O campo de fogo da seção dos anos 40 tinha vista para uma colina íngreme, que seus campos de treinamento improvisados usavam para evitar o inevitável ganho de peso ao comer 4 refeições prontas por dia. A 2 quilômetros à direita dessa colina havia outro ponto de observação, o único outro posto da coalizão no vale. Esta história começa com o caos. Ventos fortes varriam tudo em seu caminho. Benny, um nativo da Flórida, jurou que parecia que um furacão tinha rasgado suas cabanas de barro e a infraestrutura improvisada. Quando a tempestade finalmente passou, uma névoa assustadora se arrastou pelo vale como uma maré fantasmagórica. Benny até conseguiu capturar em vídeo um cobertor espesso e metódico engolindo a paisagem ao pôr do sol. A névoa se tornou impenetrável. A visibilidade era tão ruim que Benny não conseguia ver além do cano do seu 240. Nem mesmo seus FLS, confiáveis para detectar assinaturas térmicas, conseguiam atravessá-la. Eles estavam efetivamente cegos e confiavam apenas no som para identificar ameaças, uma situação arriscada, já que unidades amigas estavam espalhadas pelo vale. A névoa não era apenas um inconveniente. Ela persistiu por 3 dias. Durante esse tempo, suas comunicações interceptadas captaram tráfego de rádio não criptografado do ISIS. O intérprete retransmitiu a mensagem sinistra. Eles não podem ver nada. Vamos atingi-los através da névoa esta noite. A tensão crescia a cada noite. Benny e a equipe ouviram ruídos fantasmagóricos na névoa densa. Seriam animais, membros do ISIS, ou apenas imaginação. Independentemente disso, nada se materializava. Sem nenhuma maneira de localizar o movimento inimigo, as missões de fogo foram suspensas e a seção de morteiros passou a fazer guarda 24 horas por dia. Na noite do incidente, os comandos afegãos que ocupavam outra posição no vale quebraram o silêncio, pedindo ajuda freneticamente no rádio. Eles estavam gritando na rede: "Precisamos de tudo que vocês têm, agora." O boina verde que estava com Benny no centro de direção de fogo saltou para o telhado da cabana, gritando: "Missão de fogo." Benny e os morteiros entraram em ação. Os comandos forneceram uma coordenada de grade precisa, praticamente implorando por apoio imediato. A seção deliberou brevemente. Se o ISIS estava fazendo seu movimento, eles não poderiam se conter. A equipe de Benny decidiu começar com 20 rodadas de fósforo branco, destinadas a suprimir e desorientar o inimigo. O artilheiro de plantão era um dos mais habilidosos da seção. Trabalhando com precisão, as balas choveram exatamente onde precisavam. Mas a resposta no rádio foi alarmante. Novamente, no mesmo local. Mais convencidos de que se tratava de uma força inimiga massiva, eles dobraram os esforços, enviando mais 40 balas e engolfando a encosta em chamas. Mesmo através da neblina, podiam ver o brilho assustador dos impactos à distância. Toda a encosta parecia um incêndio. Quando a poeira baixou, o rádio estalou com celebração. As unidades da Polícia Nacional Afegã dispararam seus AKS em júbilo. A seção bateu os punhos, orgulhosa de seus esforços coordenados. Mas então o comandante da ANP entrou no rádio, dando elogios inesperados. "Obrigado.
Você conseguiu. Você a pegou. O intérprete hesitou antes de traduzir o resto. Eles estão dizendo que vocês pegaram a bruxa. A sessão trocou olhares perplexos. O quê? Como assim? Diga de novo. O intérprete explicou. Por décadas, os moradores acreditavam que uma bruxa vivia na montanha. Ela controlava o clima, convocando os ventos e as neblinas para atormentar o vale. O comandante da ANP estava agradecendo por finalmente terem destruído a tal entidade. Na manhã seguinte, a névoa havia sumido. O vale permaneceu limpo pelo resto da implantação. Benny, agora apelidado em tom de brincadeira de caçador de bruxas, chegou a pedir reconhecimento oficial por seu serviço em derrotar essa ameaça sobrenatural. Infelizmente, ele terminou seu mandato antes que a papelada pudesse ser concluída. Enquanto a história ainda é recontada em tons baixos entre os membros da seção de morteiros, a missão de fogo de Benny continua, sendo um dos momentos mais bizarros de sua implantação, uma mistura perfeita de precisão tática, mitologia cultural e as realidades inesperadas da guerra. Eu me alistei no exército em 1983, agora estou aposentado. Mas, nos quase 30 anos em que estive ativo, aprendi várias coisas. Por exemplo, se você acha que não há instalações secretas no México, está enganado. Não posso revelar localizações exatas, mas posso dizer que organizações criminosas não são as únicas utilizando as áreas florestais de Vaca para certas operações longe dos olhos do público. Não pense que essas são instalações altamente complexas, onde grandes projetos são realizados. Essas bases, que também estão em Morelos, Cidade do México, Hidalgo, Guadalajara, Jalisco e Maaca, servem principalmente como quartéis-generais para pessoal de inteligência. Às vezes, o serviço secreto abriga oficiais de alto escalão nesses locais, quando surge um perigo real. Uma coisa peculiar sobre estar de guarda no perímetro dessas bases é que, muitas vezes, há certos encontros com seres. Na maioria das vezes, esses encontros não são importantes, mas havia uma base em particular onde eles eram mais significativos e, às vezes, até perigosos. Essa base fica perto do ponto onde 3 estados se encontram: Puebla, Oaxaca e Veracruz. Naquela época, tudo relacionado a essa base era coordenado por um tenente de operações. Ainda me lembro da primeira vez que fui ao local. Não é fácil acessá-lo, garanto isso. Todo o equipamento e as armas que carregávamos tornavam tudo ainda mais complicado. Fizemos muitas voltas desnecessárias. Eu não tinha ideia de para onde estávamos indo ou porquê. Naquela ocasião, um camarada que já havia estado nesse local antes me disse para ter muito cuidado com as coisas. Eu respondi que animais selvagens não me assustavam. Ele me olhou seriamente e esclareceu que não eram os animais com os quais eu precisava ter cuidado. Naquele dia, eu não tive nenhum encontro estranho. No mês seguinte, todos os comandantes do quartel começaram a me dar um tempo difícil, como se quisessem que eu desistisse. Na segunda vez em que tive que ir àquela base, fomos transportados de helicóptero, muito mais graciosamente. Então, entendi uma coisa. Não havia necessidade de chegar a pé. Mas eles fazem você fazer isso toda vez que um novo recruta precisa visitar o local pela primeira vez. São tantas voltas que não é fácil chegar lá sozinho. É como se quisessem dificultar as coisas antes de levá-lo novamente. A operação é sempre a mesma. Assim que chegamos ao ponto de controle, um homem fica na entrada enquanto o restante monta 3 perímetros ao redor da base. O primeiro fica a 200 metros, o segundo a 1 quilômetro e o terceiro a 2 quilômetros. No total, somos 27 homens responsáveis por garantir que nada, e ninguém, se aproxime da base. 12 de nós fazem parte do perímetro externo, que está sempre em movimento. Cada homem mantém uma distância entre 150 e 200 metros dos outros. Uma das vezes em que estive nesse perímetro externo, tive um encontro com algo estranho. Eu estava a caminho da minha posição quando passei por um tronco caído e notei algumas pedras grandes dispostas em um círculo quase perfeito. No centro, havia pedaços de galhos de árvores caídas dispostos como uma pequena cabana. Parei por alguns segundos para observar e continuei meu caminho. Outro dia, fui designado para o perímetro central, que tem 1 quilômetro.
Eu caminhava calmamente pela área que devia cobrir, cerca de 500 metros quadrados, quando notei algo escondido entre as árvores. Eu não conseguia ver claramente, mas ouvia passos. Retirei a trava de segurança da minha arma, parei para ouvir melhor e evitar surpresas desagradáveis. Após ouvir um galho se quebrando, apontei imediatamente para a direção do som. Havia uma pessoa, ou pelo menos algo em forma humana, se escondendo atrás de um tronco e me observando atentamente. Consegui ver seu rosto. Não parecia muito alta. Depois de alguns segundos, a figura parou de me espiar. Aproximei-me lentamente, pronto para atirar. Quando estava a poucos metros de distância, um pássaro branco voou de trás da árvore, o que me deixou confuso. De volta à base, contei ao meu camarada sobre a experiência. Ele disse que essas eram as coisas com as quais eu precisava estar atento. Elas podem não parecer perigosas, mas, se você baixar a guarda, pode sofrer um ataque brutal, e talvez nem sobreviva para contar a história. Perguntei o que eram. Ele disse que ninguém sabia. Aqueles que os tinham visto chamavam de pessoas da floresta. Também contei a ele sobre a estranha cabana que eu havia encontrado na vez anterior. Ele disse que aquelas coisas viviam nas cabanas. Imediatamente pensei em bruxas e comentei com ele, mas ele respondeu que era algo diferente, algo de outra natureza. Naquele ano, tive que ir à base cerca de 9 vezes. Em pelo menos 6 delas, ouvi algo estranho, certamente relacionado às pessoas da floresta. Uma coisa curiosa é que ninguém fala sobre isso, nem mesmo entre nós. Ninguém nos diz que não podemos falar. Pelo menos, ninguém me proibiu. É por isso que concordei em compartilhar minha experiência. Mas, quando alguém tenta trazer isso à tona durante as refeições ou em qualquer outro momento, a atmosfera fica tensa e ninguém quer continuar a conversa. É como se todos nós quiséssemos fingir que nada de estranho acontece na floresta. O máximo que acontece é alguém dizer: "Ei, eu vi isso ou ouvi aquilo", e a resposta ser: "Ah, sim, eu também". E só. Nenhuma opinião é trocada. Em datas posteriores, ouvi muitas vezes uma espécie de riso, ou talvez fosse um grito. Não tenho certeza. Parecia uma hiena, mas, até onde sei, não há hienas naquela área. Então, o que eu estava ouvindo eram as pessoas da floresta. Ocasionalmente, eu perguntava a um camarada se ele também havia ouvido aquele som. Quase todos diziam que sim. Uma vez, enquanto caminhávamos porque alguém estava visitando a base pela primeira vez, nos deparamos com uma cena perturbadora. Ao pé de uma árvore havia restos do que poderia ter sido uma fogueira. Pedaços de roupa estavam espalhados ao redor. Mas o que mais nos chocou foram as correntes enroladas na árvore. Era fácil supor que uma pessoa, o dono das roupas, havia sido acorrentada ali, claramente contra a vontade. Certamente, as pessoas da floresta estavam por trás disso. Felizmente, eu nunca sofri nenhum ataque, mas um camarada meu sofreu. Posso atestar isso porque outro soldado e eu fomos procurá-lo quando ele parou de responder no rádio. O encontramos deitado, inconsciente. Parecia que havia sido atingido por uma pedra ou algo semelhante. Tinha uma fratura terrível na maçã do rosto, com um pedaço de osso perfurando a bochecha. Ele foi levado de helicóptero para receber atendimento médico. Felizmente, não foi nada mais sério. Conversando com ele depois, ele disse que a última coisa de que se lembrava era de ouvir uma risada estranha. Quando se virou, havia uma pessoa o observando atrás de um tronco. Então, tudo escureceu. Quando se pensa em florestas habitadas por seres estranhos, o primeiro pensamento geralmente é de outros países. Mas aqui, no México, algumas florestas servem como lar de seres muito, muito sinistros. Eu tenho um avô que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, nas Filipinas. Sempre que nos encontrávamos em sua casa, ele nos servia chocolate quente e contava histórias sobre a guerra, as melhores que sua antiga memória conseguia recordar. Uma vez, estávamos lá com meus primos, e alguém perguntou a ele qual era a lembrança mais inesquecível que ele jamais esqueceria da guerra. A história é assim. Meu avô se chama Antônio Miguel Jalima. Atualmente tem 97 anos, mas ainda é muito saudável para alguém dessa idade.
Ele serviu no exército filipino durante a Segunda Guerra Mundial e foi destacado em 1º de setembro de 1941 pelo general MacArthur. Na época, ainda era adolescente, talvez com seus 18 ou 19 anos, e foi designado como escriturário. Para ele, nada memorável havia acontecido até a noite de 27 de março de 1942, quando foi convocado como reforço para a Batalha de Bataan. Todos ficaram surpresos, mas sabiam que aquilo estava fadado a acontecer, por causa do desfecho que se desenhava na defesa dos soldados filipinos e americanos. O terror era visível em seus rostos. Mesmo assim, eles aceitaram o destino. Muitos oficiais tentavam levantar o moral das tropas, distribuindo maços de cigarro e polindo botas ou capacetes gratuitamente. Quando chegou a hora de partir, meu avô foi transportado em um caminhão lotado de soldados. Todos cantavam o hino filipino, e até hoje isso ainda lhe causa arrepios. Conforme se aproximavam do campo de batalha, era possível ouvir bombas e morteiros. Ele sempre destaca o quão pesada era a fumaça na floresta e o quanto o Monte Samite era vulnerável aos ataques dos japoneses, tanto pelo solo quanto pelos aviões da marinha japonesa. Era extremamente difícil subir o Monte Samite, pois ele estava cercado pelos inimigos. Ainda assim, moradores locais corajosos levavam, todas as noites, companhias de soldados para fornecer apoio e suprimentos aos que estavam no topo. Meu avô mal podia acreditar que estava escalando uma montanha cercado por tropas inimigas. Sempre que ele pensa nisso agora, se gaba de ter tido sorte por ter sobrevivido. Alguns dias se passaram sob intensos bombardeios da marinha japonesa, que utilizava morteiros e artilharia naval, degradando severamente o moral de cada soldado no topo da montanha. Houve um momento em que alguns soldados se jogaram monte abaixo apenas para escapar da situação insuportável. Meu avô foi designado como atirador de elite naquela época, embora não fosse muito bom nisso, já que não recebeu o treinamento adequado. Ele se lembra de ver muitas tropas inimigas abaixo. Sempre que alguém levantava a cabeça, era praticamente um tiro certo, de tantas balas que voavam montanha acima. Seus colegas atiradores improvisaram bonecos para atrair os tiros, assim, conseguiam se esgueirar pelo mato e disparar de volta. Quase uma semana se passou, e os suprimentos de comida acabaram. Muitos estavam morrendo de fome e doenças, outros eram baleados ou amputados por projéteis de morteiros. Eles estavam completamente cercados, por terra e ar, e não podiam fazer nada a respeito. Os cavalos usados para transportar suprimentos foram comidos até os ossos, e alguns soldados chegaram a mastigar os próprios ossos, comer grama, plantas, vermes, roupas de couro, e até as próprias unhas. A esperança de todos se esvaiu quando a propaganda japonesa lançou panfletos nas montanhas, anunciando que os Estados Unidos e o exército filipino haviam se rendido, e que, se eles não se rendessem também, morreriam. Mesmo diante da fome e do desespero, muitos ainda escolheram defender o topo da montanha até a morte. Alguns liberaram sua bravura, correndo, gritando e atirando contra os inimigos, que já estavam quase os alcançando. Os suprimentos de munição estavam praticamente esgotados, e eles só tinham pedras e pedregulhos para rolar morro abaixo e tentar dificultar o avanço das tropas inimigas. Todos os dias, centenas de homens morriam. Quando finalmente os japoneses tomaram o monte, meu avô fingiu estar morto. Cobriu-se com o sangue de cadáveres de amigo, se fez um enorme corte no braço para parecer que estava sangrando. Ele foi um dos poucos que conseguiram sobreviver, pois as tropas japonesas costumavam atirar ou esfaquear os cadáveres para se certificar de que estavam realmente mortos, e muitos morreram por isso. Logo em seguida, ele foi levado como prisioneiro de guerra. No caminho, viu inúmeros corpos de seus companheiros, decapitados, despedaçados, crucificados. Alguns ainda estavam vivos, pendurados de cabeça para baixo com um arame farpado. Outros gritavam enquanto tinham os dedos dos pés cortados lentamente, como forma de tortura e diversão para os soldados inimigos. Ele se lembra de ver fumaça branca saindo dos corpos, e acreditava que era a alma deixando-os. Não se ouvia som algum na floresta, nem um único grilo. Era como se o tempo tivesse parado, e os gritos silenciosos fossem tantos que o lugar parecia sagrado, como se houvesse um desfile invisível de almas marchando.
Imagine o terror e o horror que meu avô teve que enfrentar. Eu, sinceramente, não consigo me imaginar numa situação dessas. Se alguém estiver curioso, pesquise sobre a Batalha de Batanha e o Monte Samad. Por isso, tenho um profundo respeito pelos veteranos que lutaram na guerra, que vivenciaram tudo isso. Ainda assim, sobreviveram. Espero que todos recebam o reconhecimento que merecem. Isso aconteceu enquanto eu estava estacionado nos Emirados Árabes Unidos. Na época, operávamos em 2 locais, uma área de apoio logístico, onde ficávamos em tendas de eventos contratadas, e uma base militar bem na costa do Golfo Pérsico. Eu trabalhava no turno da noite como operador de rádio na base. Era um local incrível, o som suave das ondas batendo contra a costa, o treinamento ocasional dos soldados emiratis e o nosso centro de operações táticas, que, na verdade, era uma tenda aquecida. Acredite, fica incrivelmente frio na costa durante a noite. A base em si era tranquila, mas havia algo perturbador na área ao redor do aglomerado de centros de operações táticas. Havia alguns prédios abandonados ou condenados que davam ao lugar uma vibração estranha. Eram velhas estruturas escuras em ruínas que ninguém parecia reconhecer. Uma noite, perto do fim da nossa implantação, eu estava de plantão. Era um turno tranquilo. A maioria da equipe de comando e dos operadores de rádio trabalhava em turnos, deixando apenas um punhado de nós acordados naquela hora. As forças de segurança da área estavam estacionadas a cerca de 150 jardas de distância e nunca saíam de seus postos, a menos que houvesse uma emergência. Saí do centro de operações táticas para uma pausa para fumar e decidi ir ao banheiro, que eram grandes trailers contratados, adaptados com sanitários. No caminho de volta, passei por um dos prédios condenados. Foi quando ouvi um grito que me parou no meio do caminho. Era fraco, mas impossível de confundir. Às 2 da manhã, quando o mundo está completamente silencioso, o som se espalha, e aquele grito vinha de dentro daquele prédio abandonado. Era estranho, porque ninguém tinha motivo algum para estar lá. O prédio estava condenado por um motivo, e todas as pessoas acordadas àquela hora haviam sido contabilizadas. Ainda assim, o grito persistia. Não parecia um som humano, era uma mistura bizarra entre o rugido de um animal ferido e o choro agudo de um bebê. Por baixo disso, havia um barulho de arrastamento, como se alguém estivesse puxando um bloco de cimento pelo concreto. Isso fez meu sangue gelar. Congelei por um momento, debatendo o que fazer. Houve alguns problemas de segurança nas sondas de vigilância da base, além de pequenas violações, então imaginei que valeria a pena verificar. Eu não estava com munição para meu rifle, mas meu M4 serviria como um porrete decente em uma emergência. Além disso, eu carregava uma faca grande no cinto e me sentia preparado. Ou, pelo menos, achava que estava. Conforme me aproximava do prédio, o grito ficou mais alto e distinto. Parecia agonizante, como se o que quer que estivesse fazendo aquele barulho estivesse com dor. Meu instinto me dizia para dar meia volta, mas minha consciência me dizia que alguém poderia estar precisando de ajuda. Foi quando tudo ficou em completo silêncio. Eu me aproximei do prédio, mas ele estava tão escuro que parecia anormal, como se a escuridão estivesse viva, engolindo qualquer luz que ousasse se aproximar. O ar parecia denso, como um peso pressionando meu peito. O grito retornou, mas desta vez não parecia vir de fora. Estava dentro da minha cabeça, ecoando como um pensamento que não me pertencia. De repente, caí no chão, instintivamente rolando para longe. E, ao fazer isso, eu vi algo. 2 olhos enormes, brilhando em amarelo, estavam fixos em mim de dentro da escuridão. Eles pertenciam à maior figura que já vi, mais escura que a própria escuridão da sala. Os olhos eram anormalmente grandes, como se fossem de um feiticeiro, queimando sua imagem em meu cérebro. Eu não esperei para descobrir mais. Virei-me e corri mais rápido do que jamais havia corrido na vida. Enquanto corria de volta para o centro de operações táticas, ouvi um som atrás de mim. Arranhados, como garras tentando ganhar tração num piso de madeira. Quando alcancei a luz dos postes que ladeavam a estrada de acesso, eu estava ofegante, mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Mas,
Ao olhar para trás, percebi que mal havia andado 15 jardas, e parecia que eu tinha corrido uma maratona. Sob a luz da lua, além do prédio condenado, eu o vi de novo. Aquela coisa, o que quer que fosse, estava iluminada a cerca de 50 jardas de distância. Parecia uma mistura grotesca entre um canguru e uma raposa, talvez com 1,5 metros de altura, empoleirada em suas patas traseiras. Balançava-se de um lado para o outro, movendo-se com um ritmo antinatural, como se estivesse sendo levada por uma brisa que não existia. E seus olhos, aqueles olhos amarelos brilhantes, impossivelmente grandes, ocupavam quase todo o seu rosto. A criatura soltou um grito estranho, um som suave, quase zombeteiro, e então disparou para dentro da noite. Fiquei ali, abalado até a medula. Murmurei uma oração rápida e me forcei a voltar para o centro de operações táticas. Quando entrei, o sargento de artilharia de plantão me chamou de lado e disse: "Droga, Mac, você parece que viu um fantasma." Eu não contei a ele o que havia acontecido. Um amigo próximo havia falecido recentemente em um acidente, e eu estava carregando esse peso com dificuldade. A última coisa que eu precisava era que as pessoas pensassem que eu estava cedendo sob pressão, especialmente com menos de um ano restante de serviço ativo. Se alguém pensasse que eu estava perdendo o controle, eu correria o risco de ser enviado para Balboa, o Hospital Psiquiátrico Militar. E eu não podia deixar isso acontecer. Então, guardei tudo para mim. Mas, até hoje, ainda tenho pesadelos com aquela coisa. Seus olhos brilhantes, sua forma oscilante. Cerca de 2 vezes por mês, acordo suando frio, assombrado pela lembrança. Agora, sempre que estou na floresta, mantenho um rosário na minha mochila, só por precaução, caso meu velho amigo decida me visitar novamente. Fort Bliss, 2018, bem a leste de El Paso. Para dar um contexto, Fort Bliss abrange incríveis 1,2 milhão de acres, e bem ao lado dele, White Sands descobre 2 milhões. Para comparação, Fort Campbell, incluindo todas as suas instalações MWR e áreas de treinamento, tem cerca de 110 acres. Estávamos a sólidos 60 milhas ao sul de Alamogordo, no Novo México, e através de nossos óculos de visão noturna, Alamogordo era apenas um tênue ponto de luz no horizonte. El Paso, completamente fora de vista, estava no meio do nada, puro isolamento desértico. Eram por volta de 23h30 e meu amigo e eu estávamos de guarda em um 240 pit. Chamar de pit era generoso, era mais como um meio buraco de cachorro sobre um bur de guarda. Estava se arrastando, embora eu quisesse dormir, eu não estava cansado. Descansei bastante durante a longa viagem lá fora em nossos trickers mais cedo naquele dia. Entediado fora da minha mente, eu me vi olhando para o céu. A noite estava cristalina, sem lua, e uma daquelas enormes tempestades de verão estava rebumbando ao longe na distância, iluminando o horizonte de vez em quando. Foi quando eu vi. No começo, não pensei muito sobre isso. Provavelmente era apenas um avião. Mas então percebi que estava se movendo muito rápido e estava muito longe para ser qualquer avião que eu já tinha visto. Estranhamente, eu não conseguia vê-lo sem meus óculos de visão noturna. Ele apenas se misturava na escuridão. Talvez fosse a ISS ou um satélite. Não. Então, ele fez uma curva fechada de 90 graus. Agora, ele tinha toda a minha atenção. Continuei observando enquanto ele zigue-zagueava pelo céu, fazendo curvas precisas, impossivelmente fechadas. Ele disparava para frente, pausava, então mudava para os lados ou para trás. Não havia nenhuma curva gradual ou arco. Aquilo se movia como se estivesse quicando em paredes invisíveis. Em um ponto, eu gritei para meu amigo: "Ei, o que diabos é isso?" Nós dois focamos nisso, esquecendo completamente do dever de guarda por cerca de 15 minutos. Assistimos aquele pequeno ponto difuso disparando como nada que já tínhamos visto. Era como se desafiasse as leis da física. Cada mudança de direção era instantânea, sem desaceleração ou inclinação. Eventualmente, meu amigo foi acordar para o próximo turno enquanto eu fiquei grudado no céu. Foi quando ele fez algo que nunca esquecerei.
Em um instante, ele disparou pelo céu, deixando para trás um tênue raio de luz. Em um segundo estava diretamente acima. No próximo estava perto do horizonte. Eu simplesmente não conseguia acreditar o quão rápido ele se movia. Quando chegou ao horizonte, começou a fazer o mesmo movimento em zigue-zague, como se estivesse procurando por algo. Ainda estava observando quando meu amigo de repente pulou de volta para o poço, me assustando muito. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o som de helicópteros encheu o ar. Nós lutamos para descobrir o que estava acontecendo. Acabou que eles eram amigáveis, mas tinham pousado na zona de pouso errada, causando um breve pânico amigável. A coisa no céu tinha sumido, e até hoje não tenho ideia do que era. 1 ou 2 anos depois, contei isso para meu pai. Ele me disse que tinha visto algo quase idêntico enquanto estava no Iraque em 2005. Eu tentei racionalizar, mas nada faz sentido. Nenhuma aeronave que eu conheço poderia se mover assim. Curvas rápidas e acentuadas de 90 graus em velocidades incríveis. Helicópteros podiam fazer curvas fechadas, com certeza, mas não naquela altitude ou velocidade. E isso não foi uma manobra de arco gradual. Foi como jogar uma bola quicando contra uma parede. Instantâneo, espasmódico e deliberado. Seja lá o que fosse, não era nada que eu já tivesse visto antes e me deixou com mais perguntas do que respostas. Isso aconteceu quando eu estava estacionado em Fort Hooker, trabalhando como instrutor. Eu estava de plantão na Vila Weinstein, designado para o quartel mais próximo do quartel-general do batalhão. Era uma noite de rotina e decidi fazer uma verificação rápida do quartel, particularmente o terceiro andar, onde os soldados da maioria OST moravam. Para contextualizar, esses são soldados que completaram o treinamento básico e estão recebendo treinamento especializado adicional para sua especialidade ocupacional militar. Esses quartéis eram tipicamente silenciosos à noite, já que a maioria dos soldados ficava em seus quartos, a menos que fosse para pegar uma bebida ou um lanche. Comecei minhas rondas andando por um dos corredores, nada em comum. Então me virei e desci para o outro corredor. Enquanto fazia isso, um soldado saiu de seu quarto. Ele estava vestindo apenas um par de shorts e chinelos, sem camisa. Estava indo para a máquina de Coca-Cola. Ei, não, cara, eu disse. Sei que todos os soldados devem ficar em seus quartos, mas você precisa colocar uma camisa. Ele assentiu e voltou para seu quarto. Enquanto olhava para o corredor novamente, meus olhos encontraram algo. Não, alguém. Havia um homem parado do lado de fora da janela, no final do corredor. Eu congelei. Olhei para ele pelo que pareceram longos 5 segundos. Ele não estava fazendo nada de estranho, sem escalar ou lutar para manter o equilíbrio. Ele estava apenas parado lá, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele começou a passar pela janela, calmo e firmemente, exceto que esta janela estava no terceiro andar. Meu coração começou a martelar no meu peito. Sem pensar, eu fugi até lá embaixo para pegar a lanterna magnética da mesa e corri para fora até onde a janela estava, examinando a área com o feixe. Não havia nada. A janela não tinha saliência, nenhuma sacada, nenhuma escada de incêndio, nenhum andame de emergência. Nada que pudesse explicar como alguém poderia estar parado lá, muito menos caminhando. Fiz uma verificação do terreno, iluminando o espaço com a lanterna em busca de sinais de equipamento de escalada. Em um ponto, tivemos problemas com soldados saltando das janelas como uma brincadeira, então pensei que talvez alguém tivesse feito uma manobra. Mas não havia cordas, nenhum equipamento, nenhuma evidência de que alguém tivesse estado lá. A percepção me atingiu como um soco no estômago. Ninguém deveria ter sido capaz de alcançar a janela, muito menos ficar parado lá. Voltei para dentro ainda abalado. Enquanto caminhava para a mesa, cruzei com o soldado de antes. Ele estava voltando para cima, com a Coca-Cola na mão, e me lançou um olhar curioso. Você estava lá fora balançando uma lanterna? Ele perguntou. Sim, eu respondi, sem dizer mais nada. Ele acrescentou. Você viu o fantasma? Que diabos você quer dizer com o fantasma? Eu perguntei. Ele apenas deu de ombros e voltou para seu quarto.
Passei o resto da noite no limite. O incidente continuou se repetindo em minha mente. No dia seguinte, contei isso ao sargento de primeira classe do batalhão, aquele que assume o plantão da equipe todos os dias. Eu contei a ele sobre ter visto alguém do lado de fora da janela do terceiro andar. Ele mal reagiu e apenas deu de ombros, como se não fosse nada. Então, você viu o fantasma? Ele disse, completamente indiferente. Eu não sabia o que dizer. Para contextualizar, eram apenas 10 da noite. Eu não estava privado de sono e não estava imaginando coisas. O único acesso ao telhado estava trancado, e a chave estava na mesa de serviço da equipe, bem na minha frente a noite toda. Mesmo agora, é a única vez na minha carreira militar que eu realmente fiquei assustado. Nunca recebi uma explicação, mas o fato de as pessoas poderem simplesmente mencionar o fantasma casualmente ainda me dá arrepios. Durante meu tempo em Fort Leonard Wood, havia um quartel que todos juravam ser assombrado. Alguns diziam que poderia ser um fantasma, mas a maioria de nós acreditava que era algo mais sombrio, possivelmente um demônio. Coisas estranhas aconteciam lá, especialmente durante a noite. Você ouvia gritos de gelar o sangue vindos dos banheiros, mas sempre que você verificava, não havia nada lá. As barracas estavam vazias, os chuveiros silenciosos. Outras vezes, ouvíamos choro nos beliches que estavam completamente desocupados. Era o tipo de coisa que fazia sua pele arrepiar, mesmo se você não acreditasse no paranormal. Uma noite, um cara da nossa companhia decidiu levar as coisas um passo adiante. Ele costumava trabalhar para um grupo de caça-fantasma antes de se juntar ao exército e tinha todas essas histórias malucas. Ele improvisou um tabuleiro Ouija com todos os materiais que conseguiu juntar e disse que queria ver se poderíamos falar com o que quer que estivesse causando os distúrbios. No começo, era tudo diversão e brincadeiras. Fizemos algumas perguntas aleatórias e nada aconteceu, mas então ele fez uma pergunta específica. Você é um demônio? O tabuleiro improvisado se moveu, soletrando uma resposta. Foi tempo suficiente para fazê-lo bater o tabuleiro. Seu rosto ficou pálido como um lençol. Ele nos disse para pararmos de andar por aí e irmos para a cama, nos avisando para não provocar mais. Um dos meus amigos não nos ouviu. Ele estava curioso, talvez imprudente, e me convenceu a continuar fazendo perguntas. Então continuemos. Sussurramos na escuridão, perguntando o que quer que estivesse lá para se fazer saber. Mas desta vez não obtivemos respostas, pelo menos não diretamente. Foi quando as coisas começaram a piorar durante a noite. Continuamos nos mexendo, o choro ficou mais alto. Os sons no banheiro ficaram mais agressivos. Era como se o que quer que estivesse no quartel quisesse que soubéssemos que tínhamos cruzado uma linha. Em um ponto, parecia que a temperatura havia caído e havia uma pressão sufocante, como se o próprio ar estivesse pesado. Estávamos com muito medo de dormir, então acabamos saindo com o corpo de bombeiros, tentando nos distrair e evitar perder a coragem. Foi quando o sargento instrutor nos encontrou. O que diabos vocês estão fazendo acordados? Ele latiu, sua voz cortando o silêncio assustador da noite. Nós hesitamos, mas eventualmente contamos toda a história sobre o tabuleiro Ouija, os barulhos, como pensamos que um demônio estava mexendo com a gente. Em vez de nos calar e nos dizer que éramos completamente loucos, ele apenas balançou a cabeça. Nas próximas 2 horas, nos deu uma palestra bizarra sobre como Deus não é real. Jesus não salvará nossas almas e não devemos perder tempo nos preocupando com demônios. Não fazia sentido algum, e a maneira como ele falava parecia quase estranha. Como se ele soubesse mais do que estava deixando transparecer. Quando finalmente acabou, voltamos para nossos beliches para dormir agitados. A noite toda pareceu um sonho febril e a estranheza não parou por aí. Pelo resto do tempo no quartel, parecia que algo estava sempre nos observando e o terror persistia. Mas nunca ousamos tentar falar com o demônio ou o que quer que fosse de novo. Eu era um sargento no exército dos Estados Unidos e estava saindo do exército quando o presidente Bush ordenou o envio de mais tropas para o Iraque, em 2003. Eu tinha acabado de voltar para casa em Austin,
Texas. Quando fui convocado para minha unidade local da Guarda Nacional no Campo M, me disseram que eu estava sendo chamado de volta para o Exército, mas a unidade já estava designada para ser enviada ao Iraque. Eu ainda não fazia parte da unidade, então o comandante ordenou que me dessem uma isenção para ser enviado a um contratante do governo em Alberton, Houston. Eu sabia que ganharia mais dinheiro como contratado, então aceitei a oferta. Não muito tempo depois de chegar ao Kuwait, no Campo Doha, comecei a trabalhar com a equipe de operações supervisionando assuntos de logística. Supervisionaríamos o comboio de suprimentos diário entre Kuwait e Bagdá, uma rota cheia de IRS, escaramuças de armas pequenas e avarias quase contínuas de veículos do exército e civis. Como eu era um artilheiro SA na 1ª Divisão de Infantaria enquanto estava em serviço ativo, eu ainda estava tecnicamente na guarda, mas frequentemente integrava o comboio, tripulando uma arma montada que acompanhava o comboio, principalmente civil. Durante essas corridas, tivemos alguns encontros estranhos em uma área ao sul de Bagdá, conhecida como Conde Babilônia, ocupada por tropas francesas, mas depois designada como sítio arqueológico por razões óbvias. O acampamento Babilônia foi estabelecido na área que se dizia ser originalmente habitada pela famosa Torre de Babel. Na verdade, havia ruínas lá que pareciam uma estrutura enorme que já esteve no local. 2 incidentes estranhos aconteceram comigo enquanto eu passava por lá. O primeiro pareceu um pouco benigno, mas criou o clima para o segundo. Estávamos passando pelo acampamento Babilônia à tarde, um dia, quando nosso comboio recebeu fogo de armas de pequeno porte. O procedimento operacional de emergência no topo era parar o comboio e responder ao fogo. Isso porque, no passado, tais incidentes acabavam sendo um atirador de longa distância tentando assustar o comboio para que ele colidisse com o IED na estrada. Por causa disso, o procedimento operacional padrão mudou para parar o comboio, desmontar e responder ao fogo enquanto os engenheiros procuravam por dispositivos explosivos na estrada. Nós examinamos o horizonte em busca do inimigo. Nada. Eles provavelmente fugiram imediatamente. No entanto, as ruínas ao redor do acampamento Babilônia estavam cheias de figuras sombrias que pareciam se mover pela área várias vezes. Nós avistávamos as figuras, mas elas desapareciam imediatamente. O empreiteiro deitado ao meu lado com sua arma comentou como era estranho estarmos na sombra de Babel e lutando contra o sobrenatural. Eu não respondi, mas sabia que ele era um maçom de 32º grau, que realmente se interessava pelos aspectos arcanos da Babilônia. Eu não senti na época que havia muito sobrenatural, mas certamente vi as figuras sombrias e bizarramente pequenas correndo pela estrutura da rua. Assim que a estrada foi considerada limpa, continuamos para Bagdá. O segundo incidente ocorreu cerca de um mês depois. Nesse ponto, o clima no sul do Iraque e em Kuwait ficou bastante frio à noite. Durante esse encontro, tínhamos acabado de completar a corrida de suprimentos para Bagdá e estávamos retornando ao acampamento Doha no Q8, quando o veículo do nosso comboio quebrou mais uma vez. Nos encontramos bem no acampamento Babilônia enquanto os mecânicos do exército davam uma olhada no veículo e o resto de nós assumia posições de combate ao redor da área. Coisas estranhas começaram a ocorrer. Começou com uma luz estranha balançando no deserto. Pensando que era uma pessoa com uma lanterna, usamos óculos de visão noturna para observar. Era simplesmente uma bola de luz brilhante se movendo em direção a um conjunto de ruínas. Após o contato inicial com a luz, alguns de nós nos movemos para frente, longe do comboio, para ver qual era a fonte. Depois de ver que era independente e não uma pessoa, ficamos um pouco alarmados. Então ouvimos um som que nunca esquecerei. Um longo lamento começou em uma das estruturas em ruína, se fundações não muito longe. Parecia uma mulher em agonia misturada com solidão, e o som continuou enquanto nos amontoávamos no frio e no escuro, imaginando o que diabos estaríamos ouvindo. Com nossos óculos de visão noturna equipados, usamos nossas lanternas para localizar as ruínas. Se você já fez isso, saberá que uma lanterna normal com óculos de visão noturna parece um enorme feixe de luz. Vasculhamos a área, mas não encontramos nenhuma fonte para os lamentos nem a bola de luz. Nessa época, fomos informados por rádio que o veículo estava consertado e pronto para rodar. Então decidimos retornar ao comboio.
Eu estava jogando meu SA por cima do ombro quando percebi que meu parceiro contratante estava olhando para as ruínas com horror. Ele estava congelado. Eu o sacudi e ele saiu de sua posição rapidamente, saindo da área com o resto de nós. Uma vez que estávamos de volta ao acampamento e era um dia agradável na manhã seguinte, vários de nós estávamos conversando sobre o encontro no acampamento Babilônia antes de nosso briefing diário de operações. Foi então que me lembrei da expressão aterrorizada no rosto do contratante. Então perguntei a ele sobre isso. Ele ainda estava obviamente traumatizado pelo evento, mas conseguiu explicar que, quando estávamos deixando nossa posição em Sandy Hill, ele viu uma figura alta e negra parada ao lado das ruínas, nos observando enquanto procurávamos. Ele disse que sentiu uma onda instantânea de desespero e pensou que ia morrer. Ele não se lembrava de ter deixado a área. Sua próxima lembrança foi no Anvey, voltando para o Q8. Agora escrevo livros de não-ficção sobre lugares assombrados para Alvel e Publishing e visitei centenas de lugares supostamente assombrados, mas nunca esquecerei a figura lamentando nas ruínas de Babel. Também vale a pena notar que, quando contei essa história a alguns de nossos funcionários paquistaneses no acampamento Doha e no acampamento Arija, eles ficaram horrorizados. Um deles, um tradutor que chamamos de inteligência artificial, disse que havíamos encontrado um jinn ou um espírito condenado e que tivemos sorte de poder contar a história. Eu concordei. Sou um ex-fuzileiro naval brasileiro com 8 anos de serviço ativo e gostaria de relatar uma história bem conhecida entre os fuzileiros navais sobre o desaparecimento de um sargento em uma ilha onde costumávamos realizar exercícios de treinamento militar uma vez por ano, conhecida como Ilha de Maraia. A Ilha de Maraia é uma ilha que, durante o tempo em que o Brasil ainda era um império, era um refúgio de escravos que fugiam das fazendas e se reuniam em comunidades nas partes mais isoladas da ilha. Essas pessoas eram conhecidas como Kola, e até hoje sobrevivem e prosperam na ilha por meio da caça e da pesca. Em um desses treinamentos militares que acontecem todos os anos, um sargento recém-formado, acho que seu nome era Ricardo, fez amizade com um dos moradores locais que moravam lá, o que é muito raro de acontecer, pois somos aconselhados a evitar qualquer contato com eles, já que podem ser hostis. Durante algumas conversas com eles, ele contou ao sargento Ricardo uma história antiga sobre um tesouro escondido dentro de uma caverna em uma das áreas isoladas da ilha. O antigo tesouro foi escondido lá por um grupo de ladrões que naufragaram na ilha há muitos anos, durante o tempo em que o Brasil ainda era um império. No entanto, ele disse ao sargento que ele não deveria entrar na caverna, pois qualquer gamola que já tivesse entrado para tentar recuperá-lo nunca mais foi visto ou ouvido, e que o local era conhecido por ser habitado por um espírito que protegia cruelmente o tesouro de estranhos. Ricardo era cético e não acreditava em tais espíritos. Ele pediu para que o morador lhe mostrasse onde ficava a caverna, mas o homem se recusou, dizendo que era perigoso. Ricardo então não insistiu e decidiu esquecer a história e se concentrar apenas no treinamento militar. Anos se passaram, mas Ricardo nunca esqueceu a história do tesouro na ilha e começou a pensar como sua vida mudaria se ele fosse o único a encontrá-lo. A vida de um fuzileiro naval no Brasil era muito difícil e o salário baixo. Ele sonhava em sair dos fuzileiros navais um dia e começar seu próprio negócio, e o tesouro poderia ajudar com isso. Então, ele decidiu que, da próxima vez que fosse participar de um treinamento militar na ilha, insistiria que seu amigo lhe mostrasse onde ficava a entrada da caverna, mesmo que tivesse que oferecer dinheiro para ele mostrar o caminho. Depois de alguns meses, o sargento Ricardo soube que seria escolhido para fazer parte do próximo treinamento na ilha e que seria sua chance de mudar sua vida para sempre. Chegando na ilha, ele participou do treinamento habitual e esperou até o dia de folga, um dos dias em que não haveria treinamento e ele teria tempo suficiente para explorar a caverna. Ele esperou até o amanhecer para ir até a caverna sem que ninguém do seu esquadrão o visse, já que a exploração da ilha pelos militares era proibida pelos oficiais. Já houve casos de militares desaparecendo em treinamentos anteriores. Então, ele pediu a um de seus companheiros para lhe mostrar o caminho para a caverna. Antes de ir, Ricardo convidou um amigo próximo para ir com ele, para ajudar a encontrar o tesouro. Esse amigo próximo é a pessoa que espalhou a história que você está ouvindo agora e disse que, se encontrassem o tesouro, eles o compartilhariam.
O amigo do sargento se recusou a ir, dizendo que era perigoso e o aconselhou a não ir também. Ele ignorou o conselho do amigo e decidiu ir de qualquer maneira. Depois de insistir que o amigo mostrasse o caminho, ele concordou e levou Ricardo até a caverna. Quando chegaram lá, Ricardo disse que sentiu uma sensação estranha e desconfortável, mas ainda não tinha ideia do que estava por vir. Quando chegaram na entrada da caverna, o amigo do sargento o avisou novamente, dizendo que o local era amaldiçoado e que ninguém deveria entrar. Ricardo, porém, estava determinado. Ele disse que não acreditava em superstições e que iria entrar de qualquer maneira. Seu amigo, visivelmente preocupado, tentou convencê-lo a desistir, mas, sem sucesso, acabou ficando de fora enquanto Ricardo entrou sozinho na caverna. Ao adentrar o local, Ricardo percebeu que algo estava errado. O ar estava pesado e uma sensação estranha de frio o envolvia, apesar do calor intenso do dia. Ele seguiu pelo caminho escuro e sinuoso da caverna, ouvindo o eco dos próprios passos. Quanto mais se afastava da entrada, mais os sons do mundo exterior desapareciam. Era como se a caverna o engolisse, isolando-o completamente. Após caminhar por um tempo que parecia interminável, Ricardo chegou a uma sala maior, onde, no centro, havia uma pedra grande, como se fosse um altar. Sobre a pedra, algo brilhava. Era o tesouro que o morador local havia mencionado, mas algo parecia errado. Quando Ricardo se aproximou, uma sensação de pavor tomou conta de seu corpo, como se ele fosse observado. Antes que pudesse tocar no tesouro, ele ouviu um som baixo, um sussurro, vindo de algum lugar nas sombras. Ele parou, o coração batendo forte no peito, e virou-se rapidamente. Mas não havia nada ali, apenas as paredes úmidas e escuras da caverna. O sussurro continuou, mais forte agora, até que se transformou em uma voz rouca e quase inaudível, dizendo: "Não toque no que não te pertence." Ricardo sentiu uma onda de pânico, mas estava determinado a levar o tesouro. Ele estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram o metal, uma dor intensa o percorreu. Ele gritou e tentou se afastar, mas seus braços pareciam paralisados. Ele não conseguia soltar o tesouro. Nesse momento, uma força invisível o puxou para trás, e a caverna começou a tremer violentamente. Ricardo foi lançado para o lado, caindo no chão. A dor foi insuportável, e ele tentou se levantar, mas algo o impedia. Olhou em volta e, entre as sombras, viu uma figura fantasmagórica, envolta em um brilho sombrio. A figura o observava com olhos penetrantes, e a voz novamente sussurrou: "Agora você é parte de nós." Desesperado, Ricardo tentou fugir, mas seus movimentos estavam mais lentos, como se ele estivesse sendo sugado para o chão. Ele ouviu o som de algo se aproximando, um sussurro crescente, e sentiu o ar ao seu redor se tornando mais denso. Ele não conseguia mais se mover. Finalmente, quando seu amigo entrou correndo na caverna, Ricardo não estava mais lá. Ele procurou em toda a caverna, gritando pelo nome de seu amigo, mas não encontrou nada, exceto um silêncio profundo e as pedras vazias. Não havia vestígios de Ricardo. O amigo do sargento foi embora, incapaz de entender o que havia acontecido. Ele contou a história aos outros, mas ninguém acreditou. Alguns disseram que o sargento fora tomado pela maldição da ilha, outros que ele havia desaparecido em algum acidente. Mas a história de Ricardo e do tesouro perdido na caverna de Maraia permanece até hoje como uma das mais misteriosas entre os fuzileiros navais, um lembrete sombrio de que há coisas em nosso mundo que não devemos procurar. Tenho duas histórias do campo. A primeira é do asilo no Camp Muscat, em Indiana. Durante o rodízio de treinamento no acampamento, minha unidade vivia no que só poderia ser descrito como um cenário de filme de terror da vida real. O prédio em que estávamos alojados era um abandonado, com uma reputação assustadora, amplificada pelo nosso papel como forças opostas para os exercícios da Guarda Nacional. O interior do asilo era tão perturbador quanto você imagina. Tinta descascando, iluminação fraca e o ocasional riacho ou gemido inexplicável. Mas o porão era o verdadeiro material dos pesadelos. Ele abrigava lavanderia e cada viagem lá parecia uma cena de um filme de terror.
As paredes estavam forradas com buracos inexplicáveis, alguns tão profundos que pareciam se estender para o nada. Ninguém tinha coragem de lançar uma luz neles tempo suficiente para descobrir o que estava dentro. A regra tácita era clara: nunca desça sozinho. Embora nada totalmente paranormal tenha acontecido comigo durante aquele mês, a atmosfera opressiva foi o suficiente para deixar até os céticos inquietos. A segunda experiência aconteceu no acampamento Wilk, na Alemanha. Estávamos fazendo serviço de guarda na área de detenção de armas sensíveis, basicamente uma zona segura para armas e equipamentos. Meu amigo e eu fomos encarregados de fazer o perímetro, caminhadas para verificar se havia brechas ou algo fora do lugar. A noite estava fria, típica da região, e o silêncio só foi quebrado por nossas botas esmagando o chão. Na metade do perímetro, algo estranho ocorreu. Nós dois sentimos uma corrente de ar quente descendente. Sim, quente. Como se alguém tivesse aberto uma porta para um prédio aquecido. Também não era sutil. O calor era tão perceptível que imediatamente nos parou em nosso caminho. Confusos, olhamos ao redor procurando por algo que explicasse, mas não havia nada acima. Nenhuma ventilação, nenhuma maquinaria. Apenas céu aberto em uma noite fria. Voltei para refazer nossos passos, mas o fenômeno não se repetiu. Quando alcancei meu amigo, aconteceu novamente, desta vez mais forte e o suficiente para levantar poeira de nossos pés. Trocamos o olhar e isso disse tudo. Não ficamos por perto para tentar descobrir. Sem dizer uma palavra, voltamos rapidamente para a guarita. Não exatamente correndo, mas definitivamente não perdendo nosso tempo. Quando contamos aos outros o que aconteceu, eles riram e atribuíram isso à noite nos afetando. Mas meu amigo e eu sabíamos o que sentíamos, e não fazia nenhum sentido. Não era o frio ou nossa imaginação. Não tenho certeza se deveria entrar em contato com o caçador de fantasmas ou um meteorologista. Ambas as experiências estavam longe de serem conclusivas, mas foram um lembrete de quão estranhas e inexplicáveis as coisas podem ser nos lugares mais inesperados.